Nós estamos aqui então hoje, encerrando essa nossa série de mensagens sobre a Reforma Protestante, uma série muito importante na vida da Igreja Cristã Evangélica Protestante. Por quê, gente? Porque é um grande marco de divisão, quando nasce praticamente os protestantes. Foi através desse ato de Martinho Lutero que nós viemos conversando aqui durante algumas semanas, e é tão difícil, porque esse marco tão importante na vida da igreja, ele é meio que mascarado nessa época pelo Halloween, e infelizmente parece que cada ano que se passa, os cristãos da nossa época aderem muito mais coisas do Halloween do que da própria Reforma Protestante. Inclusive, nós que temos filhos, isso é um grande desafio para nós. Educarmos os nossos filhos segundo as Escrituras Sagradas e a própria Reforma Protestante com seus valores, do que efeitos e valores do Halloween. Logo, eu gostaria de estar falando hoje do quinto ponto, ou quinto pedestal da Reforma Protestante, que é o Soli Deo Gloria. Eu não vou aqui dar dados históricos hoje. Eu acho que durante essa série nós demos muitos dados históricos aqui sobre a Reforma Protestante. Então, se você que não viu, que perdeu algum dessa série, eu queria convidá-los a acessar o nosso canal no YouTube. Lá estão 5 solas, ok? Com bastante dados históricos, além de um vídeo que nós preparamos resumidamente sobre os dados históricos da Reforma Protestante. Mas vamos lá, só para a gente não passar em branco. O primeiro domingo nós falamos então de sola escritura, ou seja, é de onde vem a autoridade. Somente das escrituras é que vem a autoridade sobre as nossas vidas. Não importa hoje, sendo bem prático, se você vai numa igreja e o pastor fala bonito, se ele é capaz de fazer você rir, de você chorar. Se ele não fala embasado nas escrituras, nós devemos rejeitar e fazer qualquer tipo de rejeição. Mas na segunda semana, nós falamos também de solos Cristo, ou seja, somente Cristo. O que vem a essa ideia, gente? Que não existe outro intermediário, tanto em salvação quanto a intercessão entre o homem e Deus. Somente Jesus. Somente Jesus, e sendo de uma forma prática, nenhuma igreja que você vá, nenhum pastor, seja ele bispo, esses que se denominam apóstolos, a oração dele tem mais efeito que a sua oração. O único que pode intermediar entre Deus e os homens é o próprio Cristo. Na terceira nós falamos sobre sola gratia, ou seja, somente a graça. Que o homem não pode fazer nada, absolutamente nada, para a sua salvação. Ela é inteiramente pela graça de Deus, inteiramente. Semana passada, o Val falou para nós um pouquinho sobre sola fide, ok? Que a salvação ocorre através de Cristo Jesus, mas o meio, o caminho para se achegar a essa salvação é a fé. Nós até conversamos isso nos grupos pequenos na quinta-feira. E hoje eu gostaria de falar de Soli Deo Gloria, ou seja, a ideia de viver para a glória de Deus. Isso foi um efeito tão drástico na Reforma Protestante. E hoje nós colhemos alguns efeitos disso, que, por exemplo, lá na época da Reforma, aqueles que faziam serviço dentro da igreja eram assim, vistos como pessoas que faziam serviços sagrados. Aqueles que faziam serviço fora da igreja, serviço profano. Então, se ele fosse ali um consultor, o que ele fazia era profano. Mas aqueles que cantavam dentro da igreja era um serviço sagrado. Aqueles que exerciam, por exemplo, o ensino dentro da igreja era um exercício santo. Mas aquele que trabalhava com vendas ou qualquer outra coisa fora da igreja era um serviço profano. E hoje nós colhemos isso no nosso tempo. Por quê? Porque quando você pergunta para algumas pessoas,
como que você tem servido a Deus? A primeira coisa que vem na mente das pessoas é: eu acho que eu não tenho servido de forma alguma, porque eu não toco na igreja, eu não ensino na igreja, então eu não tenho servido a Deus de forma alguma. As pessoas associam aquilo que é sagrado dentro da igreja e o que é fora da igreja não está ligado a Deus. E na verdade não é. A reforma veio e resgatou isso. A reforma nos ensinou aquilo que 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória do Senhor. Se você exerce a sua profissão para a glória de Deus, você está servindo o próprio Deus. Se você é médico, se você é consultor, se você é balconista, se você é secretária, se você é do lar, se você faz com excelência, você está servindo Deus. Logo, esses pontos, esses pilares da reforma, eles meio que se completam, se entrelaçam. Não dá para tirar um ou outro. Se você olhar, as Escrituras é a base de tudo isso, mas o último aqui, o sol lhe deu glória também, porque Deus permite a revelação da sua palavra para a sua glória. Deus cria todas essas coisas, o próprio Jesus vem na cruz para a sua glória. Todas as coisas são feitas para a glória do nosso Deus. E desde a queda do homem, no jardim do Éden, o homem tem buscado ser o centro de todas as coisas. Tanto eu quanto você, nós temos esse desejo de ser o centro de todas as coisas e de tirar de Deus aquilo que só pertence a Ele. Foi assim com Adão, e foi assim por toda a história, com homens que têm tentado influenciar a nossa nação. Por exemplo, Freud tentou tirar Deus do nosso inconsciente. Por muito tempo ele fez isso, ok? Mas Karl Marx tentou tirar Deus do céu, do centro de todas as coisas, quando ele fala aquela frase importante, dizendo que a religião é o ópio, aquilo que neutraliza, aquilo que deixa a pessoa dormente da religião. Ele tentou tirar Deus do centro de todas as coisas. Charles Darwin tentou tirar Deus da ciência, dizendo que Deus não criou coisíssima nenhuma, que o mundo é fruto de uma explosão. Mas não para por aí. Nietzsche tentou matar Deus. No auge do conhecimento humano e da filosofia, Nietzsche então declarou: Deus está morto. Nós não precisamos mais de Deus. Historiadores dizem que no velório de Nietzsche, alguns cristãos exibiram um cartaz bem grande assim: disse Deus, Nietzsche está morto. Mas em 2022, Richard Dawkins explodiu vendendo um livro intitulado Deus é um delírio. Desistam de Deus. Talvez o livro mais vendido em 2022, depois da Bíblia Sagrada, foi lá nos Estados Unidos, foi esse livro, Deus é um delírio. Tudo isso na tentativa de tirar Deus do centro de todas as coisas. Antes da gente entrar no nosso texto, duas rápidas definições do que é a glória de Deus por John MacArthur Jr. Ele diz assim, entre várias definições, ele diz que é a soma de quem Ele é. Nós precisamos conhecer quem esse Deus é através das Escrituras, estudar os seus atributos para entender a glória de Deus, a soma dos seus atributos e da sua natureza divina. Mas não é só saber, não é só reconhecer a grandeza desse Deus, mas é reconhecer na prática, no nosso dia a dia. Logo, depois dessa definição, John MacArthur diz que logo então glorificar a Deus, o que é? Se a glória de Deus é reconhecer os seus atributos, glorificá-lo é o reconhecimento de sua centralidade, que Ele é o centro de todas as coisas. Se Ele cortar o fio da nossa existência agora, já era. Ele é o centro de todas as coisas, e conhecer os seus atributos, ter a consciência que não existe um momento sem estar na presença dEle.
Eu lembro que algumas pessoas antigamente, quando elas iam orar, elas diziam assim: Senhor meu Deus, agora na sua presença. Como assim agora na sua presença? Antes não estava? Quem é que consegue sair da presença desse Deus? Ninguém. Na verdade, nós é que não temos consciência que estamos na presença dele. Mas nós estamos na presença dele o tempo todo. E quando você tem a consciência que está na presença dele, quando você está trabalhando, quando você está praticando esporte, quando você está assistindo televisão, e você tem essa consciência, você faz tudo para a honra e glória dele. É isso que a Bíblia e a Reforma defendeu naquele tempo. Sem mais delongas, eu quero aqui estar meditando rapidamente com vocês no texto de Romanos, capítulo 11. Abram aí comigo, por favor, em Romanos, capítulo 11. Na verdade, eu vou meditar apenas no versículo 36. Mas, para ter sentido, a gente vai ler 33, 34, 35 e 36. Ok? Eu quero gastar um pouco mais de tempo apenas no verso 36. Gente, é bonita essa passagem, porque a gente tem aquela sensação que o apóstolo Paulo cai de joelhos e faz essa declaração. Existem pessoas que dizem assim: eu tenho muita dificuldade de entender a Bíblia, mas eu aposto que sem a ajuda de ninguém, você consegue entender o que está escrito em Romanos 11, do 33 ao 36. Eu estou utilizando aqui a versão NVT. Na NVT, pelo menos, eu tenho certeza que você consegue entender palavra por palavra. Diz assim, eu vou projetar aqui também: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e os seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhar? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existe por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos e Efésios praticamente são os dois maiores tratados teológicos que o apóstolo Paulo escreveu. Gente, é assustador na história o número de pessoas que se converteram lendo Romanos. Grandes homens de Deus. Pelo menos 6 homens de Deus apenas lendo o livro de Romanos. Paulo, o que ele queria fazer? Ele queria o apoio da igreja de Roma para ir pregar o evangelho na Espanha. Então Paulo escreve esse tratado, tirando algumas dúvidas. Havia alguns perseguidores do apóstolo Paulo lá, dizendo que ele era um falso apóstolo, que ele falava contra a lei, contra Moisés. Então Paulo, ele vai se defender também e construir esse tratado teológico, tratando da própria nação de Israel. E o que Paulo faz? Ele está indo levar uma oferta à igreja de Jerusalém. Então ele escreve essa carta para que a carta chegue primeiro, lá em Roma. E depois ele vai visitar. Ele já tentou visitar essa igreja uma vez, ele não conseguiu. E não vai conseguir dessa segunda vez também. Mas antes da gente entrar no capítulo 11, deixa eu só contar rapidamente para vocês uma promessa que Deus faz ao seu povo, só para ter sentido. Só para você ver como o Romanos 11 tem todo sentido. O que acontece? Quando o nosso Deus cria o céu e a terra, tudo no mais perfeito estado. Em Gênesis capítulo 3, quando os nossos representantes, os nossos pais, Adão e Eva, caem e desobedecem a Deus, eles fazem aquilo que o nosso tema fala hoje. Querem a glória para si. Não querem mais Deus na centralidade de todas as coisas. Eles simplesmente olham para Deus e falam: Deus, dá 2 passinhos para trás
deixa que a gente governe agora que a gente tem autonomia. A gente vai comer essa fruta porque a gente quer autonomia do Senhor. A gente quer viver como se nós fôssemos os nossos próprios deuses. Ok? O que acontece, gente? Toda a humanidade cai. O homem, então, agora, ele tem aquele vazio e ele necessita buscar alguma coisa para preencher esse vazio. E Deus promete uma restauração dos seus escolhidos, dos seus eleitos. E ele começa essa restauração em Gênesis capítulo 12. Ele chama um homem chamado Abrão, mais tarde Abraão, para ser o quê? Pai de uma nação. Essa nação que ele vai ter por filho adotivo, porque o seu filho por natureza é Jesus Cristo. Aí o que acontece? Então, os judeus ou israelitas se apegam nessa verdade. Eles falam, nós somos descendentes, todo judeu, nós somos descendentes desse homem chamado Abraão. Nós somos descendentes dele. E se Deus fez uma promessa a Abraão, logo nós estamos salvos, nós estamos tranquilos. E, gente, vocês vão sempre se deparar com essa divisão lá na Bíblia. Judeu e gentil. Quem é gentil? Todos aqueles que não são judeus. Qualquer ser humano que não é judeu por natureza, ele é gentil. Guardem essa palavra aí, ok? Aí, dá uma olhadinha comigo, só para fazer sentido, gente. Romanos, a gente está em Romanos capítulo 11, olha o versículo 1. Lembre-se que Deus fez uma promessa aos judeus. E os judeus têm em mente que eles vão ser salvos, que Deus é para eles. Há uma exclusividade. Aí, em Romanos 11, capítulo 1, na parte A, ele diz assim, é interessante que Paulo aqui na carta de Romanos, ele cria uma técnica aqui, que tem raiz na Grécia, chamado diatribe. É uma técnica que Paulo faz pergunta para ele mesmo. Ele está tentando antecipar as perguntas que os judeus vai fazer quando essa carta chega lá. Então ele já está fazendo umas perguntas para ele mesmo. E ele escreve assim, então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? E ele conclui, claro que não, sabe por quê? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha só, Paulo está dizendo assim, gente, peraí, Deus fez uma promessa para Abraão, ok? De salvar a nação de Israel. Só que tem um problema. Quem está sendo mais salvo aqui? São gentios? Não são os israelitas. Pelo contrário, os israelitas pegaram Jesus, que era o Salvador, e tem uma coisa pior ainda. Eles perseguem a igreja de Deus. Ué, a promessa falhou? Deus fez uma promessa. Parece que o tiro saiu contrário. Em vez de ele alcançar os descendentes de Abraão, não é isso que está acontecendo. O que é que está acontecendo aqui? Os judeus rejeitaram. Eles endureceram o coração, inclusive até hoje. Vá para Israel. Fale de Jesus em Israel, você vai ver o que os judeus falam para você. Não, ele é um impostor. Não está com nada. Esse Jesus aí é um impostor. Como assim? Fez uma promessa e essa promessa não foi cumprida. E, gente, rapidamente, para a gente comentar desses versículos, deixa eu fazer aqui rápidas divisões, ok? Olha só, Romanos 11, do 1 ao 10, eu vou dar esse pulão por causa do nosso tempo. Paulo vai tratar da eleição de Israel. Paulo vai dizer assim, gente, não falou. Ela não falou. E ele dá um exemplo dele próprio. Ele fala, sabe por que não falhou? Eu sou judeu. Eu estou salvo. Olha como ela me atingiu. E aí Paulo começa a trabalhar, eu vou falar de uma forma resumida, num contexto aqui muito interessante. Paulo fala que essa eleição que Deus fez, essa promessa de salvar, ele tinha intenção de atingir um pequeno grupo. Aquilo que ele vai chamar de remanescentes. Dentro de um grupo maior, tem um grupo menor, que são os remanescentes. Mais tarde, a reforma baseada na Bíblia vai chamar de eleitos. São esses. E ele vai usar o exemplo, por exemplo, de Elias.
Elias vai lá e começa a chorar para Deus: Deus, mataram todos os seus profetas quando estava sendo perseguido por uma sanguinária chamada Jezabel. Só sobrou eu. Fala: não. Eu te reservei 7.000 homens que não dobraram o joelho na alma. E um remanescente. Sabe o que eu estou querendo dizer, gente? Eu queria começar com algumas aplicações que dentro de um grupo maior desse, nem todos vão ser salvos. Existe um remanescente. Domingo após domingo entra gente por aquela porta e senta nesse banco. Deus usa o pregador aqui em cima, e o pregador fala segundo a Escritura, e essa palavra entra por aqui no ouvido de alguns e sai por aqui, e pessoas domingo após domingo entram por aqui e saem por aqui, mais endurecidas ainda. Tem feito. Gente que passa 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja e a sua vida não tem transformação. Não se comprometem por nada e o reino não se avança se depender dela. Mas existe um grupo que essa palavra encontra guarida. Essa palavra alcança o coração e começa a transformar, ainda que lentamente. Gente que sai daqui incomodada e dizendo assim: eu preciso mudar. Eu preciso de algumas transformações na minha vida, eu preciso ter uma intimidade maior com esse Deus. Existe um remanescente em que a palavra encontra guarida. Dos versos 11 a 12, Paulo então começa a explicar. Leia depois, Romanos capítulo 11 todo, você vai ver como é gostoso esse versículo. Paulo começa a explicar e fala assim: peraí, tem um benefício nisso aqui. Qual foi o benefício? O benefício foi que alguns judeus se endureceram por conta deles mesmos, e eles então crucificaram a Cristo. Quando a gente assiste um filme de Jesus, a gente fica indignado. Eu lembro a primeira vez que eu assisti: meu Deus, quanta maldade, como que eles podem crucificar o seu próprio Salvador? Gente, pensem comigo. Se os judeus não matam Jesus, nós, estávamos perdidos. A salvação não tinha chegado até nós. É isso que Paulo está dizendo, teve um benefício. A salvação chegou na vida dos gentios. Por quê? Porque os judeus rejeitaram. E é tão bonito que Paulo fala assim: sabe o que aconteceu com os judeus? Sentiram ciúmes. E por sentir ciúmes, alguns judeus naquela época estavam se voltando para o cristianismo. Quer dizer que esse Deus está abençoando os gentios, e eles começaram, enciumados, se voltarem os seus olhos ao cristianismo. E, gente, dos versos 13 ao 24, Paulo vai usar aqui uma analogia, uma figura do enxerto. É bonito isso aqui também. Ele fala que Jesus é aquela videira verdadeira, e ele fala que Israel são os enxertos naturais, porque Deus o chamou. Só que sabe o que Deus faz? Deus arranca esses enxertos naturais e pega nós, gentil, oliveira brava, e enxerta nessa árvore. Será que nós estamos enxertados nessa árvore? Será que eu tenho a plena convicção que Deus me enxertou nessa árvore e Ele começa a trabalhar com essa figura do enxerto? Eu acho tão bonito, porque o apóstolo Paulo, ele vai exortar os gentios também, que estavam se vangloriando, falando: a gente é melhor que os judeus, porque a gente entendeu a salvação, ela chegou em nós. E Paulo também vai exortar os próprios gentios. O nosso papel é continuar orando por Israel e não rejeitar Israel. E então, dos versos 25 a 32, para nós entrarmos no nosso verso lido, Paulo fala que Deus reservou futuramente uma conversão em massa do povo de Israel. Gente, olha que história bonita. Ele chama um povo, esse povo endurece. Por causa do endurecimento desse povo, eles abrem para todas as nações da terra, como ele prometera para Abraão, que ele ia ser bênção a todas as nações da terra. E agora, no final, ele se volta para os judeus para salvar uma grande massa de judeus eleitos.
Olha que Deus maravilhoso. A ideia de Deus, gente, o plano dele é simplesmente magnífico. Se Paulo não tivesse colocado isso a nós jamais entenderíamos. E quando Paulo entende que os planos de Deus são perfeitos, Paulo cai de joelho e cita esses versículos. Paulo entende a grandeza dos planos de Deus. Ele fala como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos os seus caminhos, gente. Paulo está falando, em outras palavras, que a eleição que Deus faz na minha vida e na sua vida não deveria ser argumento como a gente vê nas mídias de discussão, de gente falando, eu sou arminiano, eu sou calvinista, quer saber? Para mim Deus é injusto, se ele escolheu esse, gente, a eleição devia nos levar a oração, a reconhecer a grandeza desse Deus. Olha o que Paulo está dizendo, como a sabedoria e o conhecimento de Deus são ricos. Olha essa segunda parte que ele diz assim: é impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos. Essa semana eu e meu irmão Adilson, nós estávamos conversando com o Ismar, com a Jane, com o Júnior, com a Patrícia, e nós estávamos compartilhando algumas histórias. Nenhuma delas, gente, histórias que contradizem a vida, mas histórias interessantes. Histórias em que nós chegamos à conclusão e nós falamos assim, gente, quem é que entende o caminho desse Deus? Quem é que entende o caminho desse Deus? Ninguém entende. Infelizmente eu vejo alguns teólogos catando Deus, catando a Trindade e querendo prender a Trindade numa caixinha e falando, não, Deus só pode agir assim, por causa desse versículo aqui, Deus não pode. E gente, e às vezes Deus nos surpreende. A gente quer de um jeito e ele faz de outro jeito. Ali eu falava aqui na liturgia sobre o resultado da política. Será que nós deveríamos arrancar, ficar de cabelo branco, discutir com amigos, perder valores e princípios por causa da política? Quando eu olho para um texto desse, eu sei que existe um Deus que reina. Ele reina. E se ele quiser levantar um governador mau para punir o país, por causa da idolatria e da rejeição desse próprio país, gente, pode rolar no Salvadores, pode discutir com o político, pode fazer o que você quiser, ele vai levantar. Mas a gente tem uma certeza, ele tem cuidado de nós. E a nossa vida está guardada nas suas poderosas mãos e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando os nossos olhos se fecharem para essa vida, vai abrir uma realidade muito melhor. O que eu deixo aqui para nós é, esse Deus tem reinado ou não? Ou será que a gente tem perdido noites e mais noites por causa da política? Nós precisamos descansar nesse Deus. Mas o verso 34 diz assim, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Gente, Deus não tem obrigação, não precisa de conselhos. Então nós chegamos no versículo 36, que ele diz assim, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Gente, ele se coloca como sustentador do universo. Nós precisamos aprender a descansar nesse Deus. E esse verso me chama a atenção, porque ele fala qual é o principal motivo da minha existência nesse mundo. Eu quero recorrer aqui à primeira pergunta dos nossos catecismos, da nossa confissão de fé de Westminster, que pergunta qual é o fim principal do homem, e ele responde assim, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Baseado na Bíblia. Sabe o que está dizendo? Que nós nascemos para adorar e glorificar esse Deus. E deixa eu falar para você que eu estou aqui pela primeira, segunda, terceira vez e não conhece esse Deus. Se você não adora a Deus, você adora alguma coisa porque você nasceu para adorar.
Seja dinheiro, seja pornografia, seja prazeres, seja sexo. O problema é que se você não adora Deus, você não adora nada. E se você não adora nada, sua vida não tem sentido. Você está correndo atrás do vento. Se tem uma das maiores expressões de amor que eu gosto no Antigo Testamento, é Êxodo capítulo 20, verso 3. O primeiro mandamento. Quando Deus diz assim: não terás outros deuses além de mim. Para mim, é uma das maiores expressões de amor que Deus faz no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque Deus sabe que ídolos comem pessoas vivas. Qualquer ídolo que o seu coração venere hoje, ele vai pedir prostração e adoração. E cada vez mais você vai ficar escravo desse ídolo como uma paixão. Você vai ficar cego por causa dele, você vai perder valores, princípios e famílias. Então, esse versículo para mim é uma das maiores expressões de amor que Deus colocou no Antigo Testamento. Pessoas que idolatram carreira, pessoas que idolatram fama, pessoas que idolatram política. Essas pessoas estão a um passo do caos. Santo Agostinho, ele define pecado como um amor fora de ordem. Agostinho diz assim: não tem problema nenhum você amar os seus filhos, você amar a sua profissão, você amar o esporte. O problema é quando a gente tira esse amor fora de ordem, quando a gente coloca a profissão acima do próprio Deus, quando a gente coloca filhos acima do próprio Deus. Por isso que ele dá essa definição. Para ele, pecado é o amor fora de ordem. É essa a definição de Agostinho. Gente, nunca, partindo para o nosso encerramento, nunca houve uma necessidade tão grande de resgatar o soli deu glória. Pessoas hoje dão glórias a artistas, a jogadores, a carreira de sucesso, fama, dinheiro. Inclusive você vai olhar em Mateus, parece que Jesus, a única coisa que Jesus chama de Deus nos seus evangelhos é o dinheiro, de Mamon, um outro Deus, um D minúsculo. Ele chama de Deus e pessoas idolatram isso. Pornografia, política, influenciadores, etc. Nunca o soli deu glória foi tão urgente nas nossas vidas e centralizar todas essas coisas. Eu gosto do final desse versículo 36, quando ele fala que todas as coisas são para ele. Você já parou para pensar nisso? Que Deus fala que todas as coisas, inclusive esse mundo, são para ele? Que nós não somos o centro desse mundo? Você já parou para pensar nisso? Que o Pai faz esse mundo para o Filho. Olha que magnífico isso. Eu gosto, gente, do que Agostinho fala, e mais tarde João Calvino chama de o grande teatro para a glória de Deus. Dá uma lida nesse artigo, chama o Teodrama de Deus. Eu gosto desse artigo. João Calvino diz o seguinte: que no Éden havia um grande teatro, um teatro lindo, o melhor cenário que Deus construiu. E lá no Éden, cada animal e o próprio ser humano tinha um papel. E eles cumpriam bem o seu papel e tudo ia muito bem. Adão e Eva sabiam adorar a Deus e tudo ia muito bem nesse grande teatro de Deus. Mas um falso diretor chamado Satanás entra na história e troca o script de Adão. Dá um falso script para Adão. Agora Adão não sabe mais quem é. Adão não sabe mais o que ele está fazendo. Ele começa, trazendo para os nossos tempos, a adorar carreira, a adorar pornografia, a adorar esporte, a adorar outras coisas. Adão está perdido, ele tem um falso script na mão. E o interessante é que quando Deus vai falar com ele, sabe o que ele faz? Ele se esconde, sabe por quê? Porque ele perdeu o seu figurino nesse grande teatro. Ele perdeu a sua fantasia, ele está escondido. Ele perdeu o seu figurino. Adão não sabe quem ele é. Mas sabe o que eu acho tremendo? Nos anos 80 tem um cineasta, um diretor chamado Alfred Hitchcock.
talvez o maior daquela época. E ele tinha um costume de, quando a peça dele estava perdendo, quando o filme dele estava perdendo sentido, sabe o que ele fazia? Ele entrava no filme. Alfred Hitchcock fazia isso, ele entrava no filme e salvava a peça. E um dia entrevistando perguntaram: por que você faz isso, hein? Por que você entra na sua própria peça? Ele disse assim: eu aprendi isso com o Criador. E ninguém entendeu nada. Mais tarde, alguns teólogos entenderam isso e escreveram. Quando Adão se esconde porque ele perdeu o figurino, Deus não fica parado, Deus não fica passivo na história. Sabe o que ele faz? Ele resolve entrar na história e morrer naquela cruz para salvar a sua própria história. Não tinha o que fazer. Ele resolve então entrar na própria história e salvar a história daquele mundo que foi feito para ele mesmo. Você já parou para pensar que Hebreus 1:3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, assim como o Pai o é. Logo, eu quero encerrar fazendo algumas aplicações para o nosso tempo. E eu já convido o pessoal do louvor para nos dirigir essa última música. Gente, glorificar a Deus é reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador. Não tem outro jeito. Não tem como você centralizar Deus diante de todas as coisas sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas também, quando nós retribuímos toda a glória a Ele, nós encontramos o sentido da vida. Não tem outro. Não tem qualquer sentido da vida se não for nesse Deus. Mas uma outra forma também de glorificar a Deus é sendo sal e luz nesse mundo. É fazendo com que a glória dele reflita nesse mundo através de nós. Sabe por que existe a necessidade de missão? Porque existem alguns bairros, algumas cidades, alguns países onde esse Deus não é glorificado. Quando esse Deus for glorificado em todos os lugares, não há mais necessidade de missão. Logo, gente, a missão é a ideia de anunciar onde esse Deus não é glorificado. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus maravilhoso, por essa noite, ó Pai. E Senhor, nos ajuda a te glorificar, ó Deus. Nós não precisamos transformar o seu nome em algo grande, porque o Senhor já é grande, mas precisamos fazê-lo conhecido, ó Deus maravilhoso. Pai, obrigado por tirar todos os ídolos do nosso coração, ó Pai. E mesmo quando, Senhor, nós tentamos fugir do seu amor, da sua misericórdia, Pai, nada do que a gente faz de errado é o suficiente para o Senhor desistir de nós. Obrigado, Pai, por continuar trabalhando em nossas vidas, ó Deus, e nos ajuda a te glorificar. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Jesus.